o Mengão, queridão, toma decisão, define forma de negócio para fechar a contratação do meio-campista Marcos Antônio da Lazio da Itália. O jogador já deu o ok ao Flamengo 100% e agora o Flamengo parte para fechar os últimos detalhes com a Lazio da Itália, mas mantém cautela. Isso porque o jogador só poderá atuar pelo rubro-negro carioca só depois do dia 10 de julho. Mas se a gente colocar aqui para analisar, dia 10 de julho já é logo ali, né? Já estamos no final de junho, entrou dia 10 de julho aí, é rápido, quando abre a janela de transferências internacional. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Primeiro, o reforço do Mengão, né? O Flamengo trabalha em cima de Marcos Antônio como primeiro reforço para a janela de transferências. O Flamengo não vai partir, avançar em outras negociações para valer, a não ser que seja um negócio muito bem encaminhado, como o caso de Michael, que pode ser facilitado, mas enquanto isso, em outras posições, o Flamengo não vai avançar enquanto não fechar a contratação de Marcos Antônio, meio-campista de 24 anos, e eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Vamos falar também mais um pouco sobre Matheus Gonçalves, que realmente foi confirmado. Empresário e jogador tem reunião marcada com o Flamengo e vai fazer de tudo, custe o que custar, para tirar a joia do nosso Mengão, queridão. E aí, nação, o que vocês acham sobre essa situação do Matheus Gonçalves, hein? Vamos falar um pouco sobre isso. Goleiro Hugo Souza finalmente agora deixa o Flamengo. O goleiro Hugo Souza está aguardando apenas as trocas de documentos entre Flamengo e Corinthians para realmente fazer as malas e se apresentar à equipe paulista, onde vai defender as cores do Corinthians a partir de agora, dessa próxima janela de transferências. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o jogo Flamengo e Bolívar, jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que está marcado para acontecer lá em La Paz, na Bolívia, mas está acontecendo algumas coisas por lá. Pode ter mudança para o local desse jogo ou não, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando aqui sobre esse jogo, Flamengo e Bolívar, porque, na verdade, né, o governo boliviano sofreu um golpe, um ataque aí contra ele. Na verdade, o membro lá, o chefe, o general, que mobilizou toda essa situação contra o governo boliviano, já foi preso. Então a situação nos próximos dias pode sim ser apaziguada. Havia uma expectativa, o Flamengo está ligado nessa situação, inclusive o coluna do Flamengo trouxe até aqui. O Flamengo acompanha a tentativa de golpe de Estado na Bolívia, sem muita preocupação. O clube ainda não recebeu nenhuma notificação da Conmebol sobre o jogo contra o Bolívia em 22 de agosto, na capital La Paz, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Fomos apurar mais detalhes e a informação que temos é que o general Juan José Zuniga, responsável pela mobilização das tropas contra o governo em La Paz, foi preso e nos próximos dias deve apaziguar essa situação. Conmebol tá tranquila, a Conmebol ainda não se movimentou, até porque o jogo acontece no dia 22 de agosto. Não é nem no dia 22 agora do mês que vem, 22 de agosto. Já tem 2 meses aí pela frente para acontecer a partida. Daqui para lá deve estar tudo tranquilo lá em La Paz. Afinal, né, o nome já diz, La Paz, lá na Paz, na Bolívia. Goleiro Hugo Souza aguarda a troca de documentos entre Flamengo e Corinthians para poder viajar e se apresentar ao Corinthians. O goleiro está bem animado para defender a equipe paulista e disse sim ao projeto logo de cara. Ele entende que será uma grande oportunidade de ele se valorizar no futebol brasileiro após boa passagem pelos Chaves de Portugal. Lembrando que Hugo Souza, né, estava emprestado ao Chaves de Portugal, tem contrato com o Flamengo até o final de 2025 e está indo para o Corinthians também com empréstimo com opção de compra, mas dependendo desse período de empréstimo lá no Corinthians, se aparecer algum clube interessado na contratação definitiva do jogador, o Flamengo vai poder tirar o goleiro de lá, vender para outra equipe e o Corinthians receberá uma taxa de vitrine aí de 10%
pela saída do atleta durante o período do empréstimo. Caso aí contrário, acabou o empréstimo, o Corinthians exercer a opção de compra o goleiro Hugo Souza. A informação que temos é que essas documentações devem ser trocadas de hoje para amanhã. Acredito que amanhã já deve estar tudo finalizado e o Hugo Souza agora finalmente está, né, rumando para o Corinthians. Corinthians que perdeu aí o Cássio, perdeu o Carlos Miguel e agora precisando de um goleiro. Tomara aí torcer para que dê tudo certo. O garoto Neneca, né, que hoje não é mais garoto, 27 anos, torcer para que dê tudo certo sim para o goleiro Hugo Souza, arrumando para o Corinthians. Matheus Gonçalves pode ser a primeira joia da janela de transferência, primeiro garoto cria nessa janela deixar o Flamengo. Eu hoje mais cedo trouxe alguns detalhes sobre, né, posso dizer assim, a insatisfação dos representantes de Matheus Gonçalves pela sequência que ele vem tendo no Flamengo. Às vezes tem jogos que nem é relacionado, jogos que é relacionado não entra em campo, e isso vem realmente deixando o garoto cada vez mais desvalorizado. E fomos apurar mais detalhes, mais informações sobre essa possível reunião que aconteceria entre o empresário de Matheus Gonçalves e a diretoria do Flamengo, se realmente existiria, se a reunião vai existir. A informação que temos é que já aconteceu uma reunião e entre as negociações foram para tratar sobre o assunto do interesse do Cruzeiro. O empresário chegou até o Flamengo, trouxe a proposta do Cruzeiro, queria contratar o Matheus Gonçalves por empréstimo, só que o Flamengo não vê com bons olhos emprestar o jogador para o Cruzeiro, e também o Santos, né, que foi outra equipe que chegou interessado. A intenção do Flamengo é negociar Matheus Gonçalves para um clube fora do Brasil, um clube que realmente ele possa se valorizar, possa ser valorizado, e com isso o empresário Matheus Gonçalves marcou uma nova reunião com a diretoria do Flamengo para tratar sobre o futuro do atleta. O empresário e jogador vem procurando novos clubes no exterior para tentar levar Matheus Gonçalves, mas o empresário quer que o jogador também seja aí, ao menos utilizado em alguns jogos, o que não vem acontecendo. Uma reunião deve acontecer nos próximos dias, mas a tendência é que Matheus Gonçalves deixe sim o Flamengo já nessa janela de transferências. A ideia do empresário é tirar Matheus Gonçalves, e ele vai fazer isso custe o que custar para tirar Matheus Gonçalves do Flamengo, uma vez que o Tite não vem utilizando, dando oportunidades ao garoto durante seu período, que vem aí ficando à disposição do técnico Tite, mas Tite não utiliza a joia garoto Matheus Gonçalves. O que você acha sobre a situação de Matheus Gonçalves? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você emprestaria o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro? Prestaria o Matheus Gonçalves para o Santos? Talvez para o Cruzeiro daria até certo, poderia ser bom para ele. Sabe, ele poderia ganhar mais oportunidade. Agora, situação envolvendo o Santos, pode ir ficar lá no banco de reservas, jogando a segunda divisão no banco de reservas, vai se complicar ainda mais, vai desvalorizar ainda mais o garoto. Essa é a realidade. Então o Flamengo recusou de imediato. Talvez o Cruzeiro, o Flamengo possa repensar. Cruzeiro que vem tendo aí uma boa relação com o presidente Rodolfo Landim, por conta do interesse também em Gabigol. Mas enfim, vamos ver o que deve acontecer e torcer para que dê tudo certo sim para o garoto Matheus Gonçalves. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre chegada de reforço no nosso Mengão queridão, hein? Situação envolvendo Marcos Antônio. O Flamengo tomou decisão. O Flamengo já basicamente definiu forma de negócio para fechar a contratação do meio-campista Marcos Antônio da Lazio da Itália. O Flamengo já tem o ok do jogador. O jogador já está inclinado 100% para o Flamengo. Agora resta o Flamengo fechar com a Lazio da Itália. E a informação trazida pelo nosso colega Paparazzo Rubro-Negro, ele trouxe aqui o seguinte: o Flamengo recebeu o ok do volante Marcos Antônio, de 24 anos, e agora está negociando com a Lazio as condições de acordo. O clube rubro-negro, informado dos valores previstos de salários, negocia um empréstimo por 1 ano com opção de compra. As três partes gerenciam o acordo como uma questão de tempo para Marcos Antônio vestir o manto sagrado. O valor pelo empréstimo que o Flamengo pagará será abatido 1 ano depois, caso exerça a opção de compra, a cláusula de compra no caso, que é um dos assuntos em discussão. A Lazio propôs que o Flamengo exerça essa cláusula
caso o atleta jogue em 50% dos jogos do clube enquanto está emprestado. Contudo, o mais querido está avaliando as condições para realizar uma contraproposta. Marcos Antônio só pode atuar a partir do dia 10 de julho, com isso não há pressa para a concretização do acordo. A diretoria do Flamengo aguarda o aval do técnico Tite. O nome do atleta satisfaz o treinador. O Tite já demonstrou sim sobre o desejo de poder contar com o jogador. Ele a princípio já deu ok, já deu sinal verde, e agora o Flamengo avança para valer. O Flamengo quer contratar o Marcos Antônio, mas mantém cautela também. O Flamengo não vai topar já de cara o que a Lazio quer, vendo que também, por outro lado, o jogador só vai poder atuar com o manto sagrado depois do dia 10 de julho, quando abre para valer a janela de transferência. Com isso, o Flamengo não tem muita pressa, mas precisa agilizar. Essa é a realidade. Trata como já é questão de tempo para Marcos Antônio vestir o manto sagrado, beleza. Mas vamos agilizar. Quanto agilizar mais rápido, melhor. E eu vou falar para vocês, o Flamengo já deixou claro que não vai avançar em outras posições. Vamos dar um exemplo, um lateral direito, ou um lateral esquerdo, ou um centroavante, sei lá, qualquer posição, sem antes fechar a contratação de Marcos Antônio. O que pode acontecer é, em meio a essas negociações, aparecer uma facilidade do Flamengo poder fechar e repatriar mais Michael de volta. Aí sim, porque o Michael está stand-by no Flamengo e é uma das prioridades da diretoria rubro-negra, assim como também do atacante Michael. O Flamengo aguarda o desenrolar do Al Hilal junto com o Barcelona por Rafinha. Se contratar o Rafinha, Michael fica livre, daí então o Flamengo pode concretizar em meio a essa negociação também junto com Marcos Antônio. Mas enquanto isso, a prioridade do Flamengo principal é fechar essa contratação de Marcos Antônio. Claro, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso mais querido e mais amado Brasil. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? Tamo junto, forte abraço, até mais.